Olá, a sua pesquisa é com seres humanos, mas você ainda está na estaca zero. Até já ouviu falar de comitê de ética, de plataforma Brasil, mas ainda não sabe absolutamente nada sobre isso, sobre como conseguir de fato aprovar o seu projeto? Depois da vinheta, eu vou te mostrar tudo sobre esse universo de comitê de ética para que você consiga aprovar o seu projeto de pesquisa o quanto antes. Não saia daí. Então, o que que a gente vai ver neste vídeo? Basicamente, o que é o Comitê de Ética e a Plataforma Brasil, para você ver que não é esse bicho de 7 cabeças aí que você está pensando. Quais são as pesquisas que não precisam de aprovação? Porque sim, nem toda pesquisa precisa, e aí nesse momento você deve estar se perguntando: ai meu Deus, será que a minha precisa? Tomara que não precise. E se precisar, quais são os trâmites para que você consiga aprovar o seu protocolo de pesquisa? E veja que agora eu usei um termo novo, protocolo de pesquisa. Ao longo deste vídeo eu vou explicar o que isto significa. Já aproveita para curtir e comentar suas impressões sobre esse vídeo e, claro, compartilhar com seus colegas da pós-graduação para que todo mundo tenha uma experiência mais tranquila e segura nesse processo, tá? Então vamos começar pelo começo. O que é um comitê de ética, tá? Basicamente, o Comitê de Ética é um grupo de professores e membros da sociedade civil de várias áreas de conhecimento que vão analisar se os protocolos de pesquisa atendem os princípios éticos em pesquisa, tá? E claro que a gente tem toda essa questão da ética muito bem regulamentada aqui no Brasil, porque a gente sabe muito bem que antigamente já aconteceu muita coisa errada, muitas atrocidades em termos de pesquisa científica, e o Comitê de Ética vem para proteger os participantes, né? Quem aí não sabe das atrocidades que aconteceram em termos de pesquisa, né, para além de outras, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, é muito pensando nesse histórico que a gente tem que a ética vem para proteger de fato os participantes. Então, sabendo agora o que é o Comitê de Ética, vamos para a Plataforma Brasil. O que é a Plataforma Brasil? Né? É um sistema, certo? Um site, tá? Unificado de registros envolvendo pesquisas com seres humanos, certo? Então, antigamente existia o Comitê de Ética, era uma salinha, você batia ali na porta e entregava ali os seus documentos, né? Tirava debaixo do braço os seus documentos e entregava lá. Agora não é mais assim. Apesar do seu da sua universidade, né, normalmente tem um comitê de ética, alguns não têm, a maioria tem. Mesmo assim, você tem que enviar via sistema, não pode deixar lá na portinha mais, tá? Então, vai mandar isso porque existe um sistema hoje, né? Então, tem a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, e o trabalho só vai para a CONEP quando é um trabalho chamado de áreas temáticas especiais, por exemplo, áreas de pesquisas com indígenas, genética, organismos geneticamente modificados, pesquisas que vão trabalhar com biobanco, enfim, reprodução humana, algumas áreas bem específicas. Eu tenho um vídeo também falando sobre quais são, de fato, essas áreas aqui no canal. E tem os comitês de ética, que são o que a gente chama de CEP, que são locais. Então, todas as pesquisas entram no sistema da Plataforma Brasil, são redirecionadas para os CEPs geograficamente mais próximos, e se a sua faculdade tem um comitê de ética, vai cair nela, tá? Se não tem, vai cair no CEP mais próximo da sua cidade ou da sua região, tá? E aí só as pesquisas que entram nas áreas temáticas é que vão para a CONEP. Só que aqui tem o pulo do gato. Quem disse vai ou não para a CONEP é você, porque na hora de submeter o sistema, você vai marcar se o seu trabalho entra ou não entra em área temática. E nem adianta você tentar encaixar o seu trabalho em área temática, porque normalmente, se você tenta encaixar, é porque não é, tá? Se for de área temática, você vai saber. Por exemplo, é trabalho com indígena, é área temática, tá? Vai ter que ir. Ah, é organismo geneticamente modificado, é área temática, vai ter que ir. Ah, desenvolvi um medicamento, não é área temática. Eu cometi essa burrada, tá? Quando eu estava no doutorado, que eu não tinha orientação nenhuma de como fazer isso, fui tateando. Meu projeto ficou 2 anos sem ser aprovado. Por isso que eu tenho muito cuidado de falar sempre isso, repito sempre isso aqui, para você não cometer o mesmo erro. Só mande o seu trabalho realmente se encaixar, tá? E aí, a plataforma Brasil vai permitir que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios, desde a submissão até a aprovação final pelo sistema CEP e CONEP, tá? Então, submete o trabalho, ele vai passar por um período de análise documental, daqui a pouco eu vou falar em detalhes sobre isso. Vai entrar em reunião, vai ter parecer, enfim. Então, tem um processo bem definido que acontece depois dessa submissão, tá?
Inclusive, a plataforma Brasil permite o acompanhamento da fase de campo, tá? Então, depois que o projeto é aprovado, você vai precisar enviar relatórios parciais e relatório final da pesquisa, né? Obviamente, quando ela for concluída, porque eles fazem o acompanhamento dessa forma, tá? Então, como que funciona isso? Se o trabalho caiu no CEP local, porque é um trabalho que não envolve área temática, ele vai levar até 30 dias para ter um primeiro parecer. No cenário bem otimista, é isso que acontece, tá? Existem alguns comitês um pouco mais desorganizados que demoram um pouco mais de tempo. Então, com 30 dias, você vai receber o primeiro parecer de aprovado, reprovado ou com pendência, tá? Se precisar passar pela análise da Comissão Nacional, isso demora um pouco mais, porque obviamente é uma Comissão Nacional, vai receber mais trabalhos. Então, isso só se encaixa para os trabalhos das áreas temáticas especiais, e o primeiro parecer sai com até 45 dias, tá? E é possível também que você entre com recurso em relação ao parecer que foi oferecido. Então, basicamente, como é que o Comitê de Ética funciona? Você tem o seu protocolo de pesquisa, e agora eu vou falar o que é o protocolo de pesquisa. O protocolo de pesquisa é o conjunto do projeto mais os documentos, porque tem uma série de documentos específicos que são necessários serem enviados. Então, você enviou esse protocolo, em até 7 dias vai ter uma etapa de análise documental. Se o trabalho vai para a CONEP, essa checagem documental pode levar até 10 dias, tá? Passou na checagem documental, não te pediram nada, então isso vai ser enviado para um relator. O relator vai aceitar, vai ler o seu trabalho e vai ter uma reunião que acontece todo mês, com exceção do período de férias, fique ligado no cronograma. E aí, eles vão dar um parecer de aprovado ou não nessas reuniões. Aí, o sistema vai liberar o parecer, certo? Então, basicamente, esse é o processo que acontece. Paula, mas no início deste vídeo você me falou que algumas pesquisas não precisam de aprovação. Pois é. Quais são essas pesquisas? Via de regra, toda pesquisa envolvendo seres humanos precisa da aprovação do Comitê de Ética via Plataforma Brasil, via de regra. Mas existem algumas exceções. Quais são elas? Pesquisas de opinião pública. Por exemplo, pesquisa de intenção de voto, pesquisa qual a cor da blusa você gosta mais, tá? Então, isso não precisa de aprovação do Comitê de Ética. Pesquisas com dados de acesso livre. Se a sua pesquisa ela vai só analisar documentos das bases de dados do DataSUS, por exemplo, ou do MEC, é só documento que você vai analisar, percebe? Não precisa de aprovação. Ah, Paula, mas a minha pesquisa ela tem um caráter censitário, eu vou fazer um mapeamento bem parecido com o do IBGE. Então, vai precisar. Aliás, não precisa de aprovação porque é mapeamento, tá? Pesquisas de revisão. Então, se eu vou fazer uma revisão sistemática de patentes, de escopo, de ensaio clínico randomizado, não importa. Pesquisa de revisão é trabalho secundário, o trabalho primário é o trabalho que foi direto com o participante. A revisão só analisou os artigos, então não precisa de aprovação do Comitê de Ética, certo? E outras pesquisas, né? Por exemplo, treinamento. Se eu faço um treinamento com você sobre plataforma Brasil, o treinamento em si não precisa de, de aprovação do Comitê de Ética. Mas, se depois do treinamento eu rodo um questionário, rodo entrevista, perguntando alguma coisa específica, se isso já se torna caráter de pesquisa científica, aí precisa de aprovação. Se for um treinamento por si só, o treinamento por si só não precisa, certo? E quais são as legislações que regem toda essa questão de projetos de aprovação, tá? A legislação mais importante, e não é a primeira, mas é uma das precursoras, é a 46 de 2012, que ela regulamenta pesquisas com seres humanos na área da saúde. Então, isso é muito bem consolidado na área da saúde, essa questão do comitê de ética, a própria plataforma Brasil é voltada para essa resolução, mas a gente sabe que existem pesquisas com humanos na área de humanidades, por exemplo, que fazem pesquisa qualitativa e que tem diferenciais metodológicos, né? E que não seguem exatamente tudo que a 466 pede. Por isso, em 2016, saiu a resolução 510, que essa sim se aplica a pesquisas na área de ciências humanas e sociais, tá? Então, você tem que colocar lá no seu projeto se a sua pesquisa segue qual dessas resoluções ela segue, tá? Temos também a resolução 580/2018, que é para pesquisas que envolvem o Sistema Único de Saúde. Se a sua pesquisa não envolve o SUS, não precisa se atentar a essa resolução. Tem a Carta Circular número 166 de 2018, que é para relatos de caso. Então, se a sua pesquisa é relato de caso, precisa ler essa Carta Circular. Temos também a Carta Circular número 1 de 2021, que regulamenta pesquisas em qualquer etapa virtual.
Então, isso veio bem no auge da pandemia, onde a gente teve que mudar, né, muita questão de coleta de dados, fazer entrevista online, por ligação, enfim, questionário, entrevista online. Então, tudo que remeter ao ambiente que você não está diretamente com o ser humano, tá? Que envolve uma etapa virtual, precisa estar de acordo com essa carta circular número 1 2021. Temos também a norma operacional número 1 de 2013, que trata da organização e funcionamento do sistema CEP-CONEP e traz os procedimentos para submissão, avaliação e acompanhamento da pesquisa. Então, toda a parte de escrita, de como tem que ser o projeto, está nessa norma operacional, certo? Paula, e você falou de documentos, você falou que o protocolo é composto pelo projeto mais documentos, exatamente. Quais são os documentos obrigatórios que você tem que enviar? O primeiro deles é a folha de rosto, certo? O próprio sistema, com as informações que você cadastrou, vai gerar uma folha de rosto. Vou até compartilhar a tela para vocês verem como é. Ó, uma folha de rosto é mais ou menos assim, tá? Você submeteu tudo no sistema da plataforma Brasil e aí ele vai gerar o passo 1, favor imprimir a folha de rosto. Então, gente, quando estiverem fazendo a submissão, leia tudo, as letras miúdas, tá? Não queira fazer tudo automático, não. Leia, pare e leia. Passo 1, imprimir a folha, preencher. Após isso, seguir o passo 2. Então, é assim que você tem que fazer. Baixa essa folha, automaticamente essa folha já vai vir com informações que você cadastrou no sistema. Por exemplo, número de participantes. Você, né, quando eu falo você que cadastrou, tem que ser uma pessoa que já tem uma graduação, ou se você ainda não tem uma graduação, você vai fazer na conta do seu orientador, certo? Porque para o sistema tem que ter isso, porque quem cadastra é quem vai ser o coordenador da pesquisa, tá? E aí vai assinar esse documento quem é o coordenador da pesquisa e um membro responsável pelo local da pesquisa, tá? Depois você vai anexar a folha de rosto e aí vão vir os próximos documentos, que vão ser o cronograma. Então, o cronograma é um documento que você precisa enviar com a data de início e data de fim de cada etapa da coleta de dados. A declaração de instituição e infraestrutura, que é uma declaração do lugar onde você vai fazer a pesquisa. Esse documento tem que dizer que eles conhecem a sua pesquisa, que eles dão anuência para a realização da pesquisa, que tem infraestrutura necessária. Então, esse é um documento que já tem que ir assinado pelo dirigente máximo do lugar onde você vai fazer a pesquisa. Declaração de pesquisadores já vai assinado por você e pelo seu orientador, dizendo que vocês se comprometem, né, com o sigilo da pesquisa e algumas outras informações. Outro documento é o orçamento. Aí você vai dizer, ah, mas a minha pesquisa é toda online, vai ser um questionário online. Para o comitê de ética, toda pesquisa envolve custos, é isso que eles entendem, não adianta espernear, tá? Então você vai ter que colocar lá o valor que é um computador mesmo que você já tenha, o valor que é um gravador mesmo que você já tenha, tá? O valor de uma cadeira dessa mesmo que você já tenha e não vai precisar, certo? E aí depois embaixo você vai dizer que vai fazer isso com recurso próprio e que até já tem os recursos, mas ainda assim tem que colocar o valor de cada coisa, tá bom? Depois disso, vai colocar o projeto detalhado. E aqui, tá? Eu tenho um modelo de projeto padronizado e já validado por centenas de alunos aqui do Decola na plataforma, que é o meu treinamento para quem quer aprovar o projeto na plataforma Brasil em até 30 dias, que é um projeto que todo mundo que manda nesse modelo já tem seu projeto aprovado de primeira. Por quê? Porque lá tem todas as informações que o Comitê de Ética quer ver, certo? E aí você vai ter que enviar isso junto com o instrumento de coleta de dados. E por que que eu tenho esse modelo validado, né? Porque se você manda o projeto seu do jeito que ele está hoje, esse projeto ele está pronto para uma banca de mestrado, para uma qualificação, que é um olhar diferente que vai ter. O comitê de ética tem um olhar totalmente distinto. Vão ter informações que o comitê de ética vai precisar que não estão nesse seu projeto ainda. Não é por nada, é porque é o olhar diferente, tá? São exigências específicas que o comitê de ética tem. E por que que eu fiz isso? Porque eu sofri para aprovar meu primeiro projeto. E depois que eu aprendi o caminho das pedras, eu tratei logo de fazer um modelo, né, padrão. E aí todo mundo usa e consegue aprovar, porque ali realmente tem as informações que eles querem ver de forma clara, simples e direta. E aí vai ter que ter também o instrumento de coleta de dados, isso é muito importante. Vai fazer entrevista? Tem que mandar o roteiro da entrevista. Vai ter questionário? Tem que mandar já na submissão o questionário. Ah, vai ser só experimento, tem que mandar os métodos bem certinho, enfim, tudo que você vai usar, tá? O que mais vamos precisar? O termo de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento livre esclarecido. Qual a diferença? Termo de consentimento é para pessoas acima de 18 anos. Termo de assentimento é quando a sua pesquisa
é realizada com crianças, adolescentes, tá? Que têm menos de 18 anos. Quando o seu público é esse, crianças, adolescentes, você vai ter um TALE para eles, tá? E os pais ou responsáveis vão ter que assinar um TCLE. Quando a pesquisa é com maiores de 18 anos, o maior, né, já responde por si mesmo e aí só assina o TCLE, não tem TALE, beleza? Esse documento não vai assinado. Por quê? Porque o Comitê de Ética entende que você só vai chegar no participante depois da aprovação. Então, não faz sentido nenhum os termos irem assinados, porque você ainda não teve contato com o participante, você só vai ter depois da aprovação da pesquisa. Se, por alguma razão, você escrever alguma coisa no projeto que dê a entender que o projeto já começou, que você já teve contato com o participante, eles não vão nem aprovar seu projeto, certo? Então, tenham muito cuidado com isso. TCLE não vai assinado, tá? E eu tenho um método aqui, né, que funciona. Não é à toa que os meus alunos conseguem aprovar esse projeto de primeira. Eles seguem o que eu chamo de plano de decolagem. Primeiro, eles escrevem o projeto dentro desse modelo que eu falei, tá? Depois, eles vão pegar os modelos de documentos que eu já tenho prontos, vão reescrever por cima, tá? E aí sim vão abrir o sistema da plataforma Brasil, vão assistir o meu tutorial e vão preencher o sistema do jeito certo. É assim que eles conseguem, tá? Aprovar o trabalho. Lembrando que o protocolo de pesquisa é a junção do projeto mais os documentos. Não adianta de nada você mandar o projeto que você tem aí, da qualificação do jeito que tá. Não adianta de nada a primeira coisa que você fazer for abrir o sistema e tentar preencher, porque vai ter um monte de caixinha pequena, de 4.000 caracteres, que nem dá para copiar e colar tudo que você tem, tá? Então tem todo um planejamento, todo um raciocínio que você precisa ter para conseguir aprovar o seu projeto, certo? E aqui tá tudo mastigado no Decolar na plataforma para você que tem início imediato, certo? Então, curta, comente, compartilhe esse conteúdo aí com seus colegas. Lembrando que você sempre vai me encontrar aqui nas redes sociais da Seja PhD, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, ou até mesmo nos meus conteúdos do blog, beleza? Então, deixa aqui nos comentários a sua impressão sobre esse vídeo, qual é a sua dúvida, vamos conversar, certo? Para que você consiga aprovar o seu projeto o quanto antes. Estou na torcida, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.